Olá a todos, aqui quem fala é a Priscila e esse é o conjunto de 12 aulas em que estamos tratando o assunto de radiciação. Essa é a aula de número 12 em que a gente vai resolver alguns exercícios, alguns problemas que envolvem radiciação. Então, vamos começar? Bom, esse vídeo nós vamos resolver alguns problemas que envolvem radiciação. Então, ele vai ser um vídeo de resolução de problemas. Problema 1. Luiz tem um terreno quadrado de área de 49 metros quadrados. Ele quer colocar cerca no terreno. Quantos metros de cerca ele deverá comprar? Então, aqui, vamos desenhar o terreno do Luiz. Ele é um terreno quadrado. Então, o quadrado, todos os seus lados são iguais, certo? A área dele é 49 metros quadrados. Então, para eu saber a área de um quadrado, eu faço o lado ao quadrado. Então, aqui, coloquei o lado valendo A. A ao quadrado é igual a 49. Vamos calcular quanto que vale o lado A. Então, A vai ser igual a raiz quadrada de 49. Porque a potência passou para o outro lado, ficou uma raiz. E qual que é a raiz quadrada de 49? Raiz quadrada de 49 é 7, certo? Então, aqui, vamos apagar esse A, que a gente já descobriu qual é. Então, esse lado vale 7, esse outro lado vale 7, esse lado aqui vale 7 e esse outro lado vale 7. Agora, para mim saber quantos metros de cerca o Luiz vai ter que comprar, eu tenho que fazer 4 vezes 7, porque são 4 lados valendo 7. E quanto é 4 vezes 7? 28. Então, o Luiz vai ter que comprar 28 metros de cerca, certo? Problema 2. Seja um terreno retangular, onde 2 de seus lados medem 2 raiz de 3 e os outros 2 lados medem 5 raiz de 3. Qual é o perímetro e a área desse terreno? Então, vamos construir o terreno aqui, É um terreno retangular, onde 2 de seus lados medem raiz de 3 e os outros 2, 5 raiz de 3. Aqui, Então, 2 lados, 2 raiz de 3. Esse lado aqui, 2 raiz de 3. Esse outro aqui também é 2 raiz de 3. Aqui em cima, vamos colocar 5 raiz de 3. E aqui embaixo, 5 raiz de 3. Vamos calcular o perímetro. O perímetro é a soma dos lados. Então, vamos fazer aqui,
O perímetro vai ser igual a 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 igual. Observe que eu tenho raiz de 3 aqui multiplicando 2, raiz de 3 nessa outra parte multiplicando 2, raiz de 3 multiplicando 5 e raiz de 3 multiplicando 5. Então, eu posso colocar o raiz de 3 em evidência. E coloco os outros números somando dentro do parênteses. Então, vai ficar 2 mais 2 mais 5 e mais 5. Isso tudo aqui multiplicando raiz de 3. Agora, vamos fazer aqui 2 mais 2, 4. 4 mais 5, 9. 9 mais 5, 14. Então, o resultado é 14 raiz quadrada de 3. Esse é o perímetro do terreno retangular. Agora, vamos calcular a área. A área de um retângulo é base vezes a altura. A altura aqui é H. Quanto que vale a base? Bom, a base é essa parte aqui, 5 raiz de 3. Então, vamos botar. B vale 5 raiz de 3. 5 raiz de 3. E H, que é a altura, vale, olhando aqui para essa parte aqui, ó, 2 raiz de 3. Então, vale 2 raiz de 3. Então, vamos fazer aqui a multiplicação. A área vai ser igual a 5 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3. Que vai resultar em 5 vezes 2, 10. 10. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3 vezes 3, que é 9. E isso vai resultar em 10. Qual que é a raiz quadrada de 9? Raiz quadrada de 9 é 3. 10 vezes 3. 10 vezes 3, 30. Então, a área do terreno é igual a 30. 30 metros. A 30. Vamos agora aqui, ó. Problema 3. O volume de um cubo é de 27 centímetros quadrados. Quanto mede uma aresta? Ok. Para saber quanto que mede uma aresta,
Todas as arestas do cubo são iguais. Então, a aresta... Quanto que vale o volume do cubo? É a aresta elevada ao cubo. Então, a aresta elevada ao cubo é igual a 27. Esse cubo vai passar para o outro lado. Então, a aresta vai ser igual a raiz cúbica de 27. Quanto que é a raiz cúbica de 27? Vamos fazer aqui fatorando. 27 dá para dividir por 3, que fica 9, que divide por 3, que fica 3, que divide por 3 e que fica 1. É uma raiz cúbica, a gente junta de 3 em 3. Então, aqui eu tenho 3, eu tenho 3, 3, então fica 3 elevado ao cubo. Então, A vai resultar em raiz cúbica de 3 elevado ao cubo. Então, se eu tenho uma raiz cúbica e um número elevado ao cubo dentro da raiz, eu já posso resolver. A aresta vale 3 centímetros. Certo? Até a próxima!